Watchmen é sem dúvida um núcleo de história e personagens da DC que eu curto demais desde moleque. Até porque a obra original escrita pelo Alan Moore no começo ia usar personagens clássicos da DC nos anos 80. Ia se passar no universo padrão mesmo, a Terra Zero. Mas a DC começou a ver que essa saga era sombria demais até para os padrões dos quadrinhos dos anos 80. E então deu liberdade pro Alan Moore usar uma terra paralela para isso dentro do multiverso DC. A Terra 4, então, seria palco da obra-prima que hoje conhecemos como Watchmen. E foi melhor dessa forma, visto que agora o escritor poderia criar personagens completamente novos para trabalhar e desenvolver. E foi então que a DC mudou novamente a indústria dos quadrinhos, quando nos anos 80 a saga Watchmen foi lançada. Até hoje é considerada a melhor narrativa de todos os tempos. Você não tem noção do quanto eu amava Watchmen na minha adolescência, e eu continuo amando até hoje. Então seja bem-vindo ao Lobo Azul HQs. Em um mundo de crise incessante na Guerra Fria, os Estados Unidos e a Rússia estão há muito pouco de iniciarem uma guerra de bombas atômicas, e assim seria o fim do mundo inevitável. E o relógio amarelo o tempo todo passa durante a história, fazendo tic-tac a cada dia que passa. No meio de toda essa tensão de experimentos nucleares, um cientista no comando dos projetos é atingido pela radiação em um acidente de suas pesquisas. E assim se torna o Dr. Manhattan, com o poder de transmutar a matéria, alterar a realidade e sentir cada átomo, cada ser vivo no universo. Ele se tornou praticamente um deus em meio a um mundo de tensão social e política. Todos nós somos marionetes. A diferença é que eu consigo enxergar as cordas. O que nos leva ao comediante, um vigilante e ativista político do mais reacionário e extremista possível. O populismo que o comediante leva consigo agita massas, cobrando a América, querendo a cabeça de certos políticos, enquanto é bancado por outros políticos. A verdade é que o comediante é um hipócrita de merda, mas ele também sabe de muita coisa. Ele sabe demais, e seu ativismo todo pode e vai atrapalhar o plano de alguns poderosos. Então logo no começo, o comediante é assassinado por alguém, deixando apenas o seu bottom com um sorriso e um mistério. Um mistério que nos leva a Rorschach. Rorschach é um detetive perturbado, rodeado de doenças mentais que ele não tratou, vindo de uma família desestruturada, onde seu pai o abandonou e sua mãe era uma prostituta. Ele vai atrás daquele que matou o comediante, porque sabe que tem algo maior envolvido ali. Não sou eu que estou preso com vocês, são vocês que estão presos comigo. Acontece que Rorschach também é um completo hipócrita. Porque ele é um vigilante que suja suas próprias mãos de sangue, fala contra estupradores o tempo todo e até aí beleza, mas enquanto ele faz isso, o sujeito vira a cara para que o comediante fez no passado. Relativa, passa pano, e isso nos leva a Espectral. A Espectral é outra vigilante, cuja mãe décadas atrás havia sido violentada por um sujeito. Era o comediante. O comediante violentou a mãe da Espectral quando eles eram jovens. Ele saiu impune disso até hoje e nunca foi levado à justiça. Porque afinal, ele tinha as costas quentes com políticos extremistas que financiavam o ativismo político dele a vida toda. Você tá percebendo que ninguém em Watchmen é bonzinho, né? Pois é. Os dois únicos que são um pouco melhores aqui é a Espectral e o Coruja. O Coruja é um herói em Watchmen que combate o crime com apetrechos, engenhocas e sente quase tanto quanto os outros que aquele mundo tá acabando. E se ninguém fizer alguma coisa, o relógio vai parar de bater. Tic-tac, tic-tac. Ao longo da narrativa, o Coruja e o Rorschach se aliam em nome dos velhos tempos. E a partir daí já temos também o Ozymandias. Ozymandias é o homem mais inteligente do mundo.
E aqui ele é de fato escrito como inteligente, tendo uma visão fora da caixa em relação ao mundo, à sociedade e onde as duas maiores nações do mundo vão com toda a tensão política envolvida. E o relógio continua batendo. Watchmen, sem dúvida, é uma obra-prima dos quadrinhos, e muita gente comenta sobre o filme, e olha, apesar de eu não gostar muito do diretor, eu gosto do filme sim, eu acho sinceramente um filmaço e uma boa adaptação, embora eles tenham mudado o final. O final do filme é diferente da HQ, e o final da HQ é 1000 vezes melhor porque dá um peso e uma rima narrativa completamente diferente com a história e com o desenvolvimento dos personagens. E eu também recomendo a série antes de Watchmen, que são uma prequel da série principal. Aqui nós vemos uma história diferente focada em cada personagem, tendo o capítulo do Dr. Manhattan, o capítulo do Comediante, do Rorschach, da Espectral, do Coruja e do Ozymandias. Eu na verdade gosto bastante de Antes de Watchmen porque dá pra conhecer mais dos personagens e da lore deles, sabe? E por falar em lore, em 2016 a DC iniciou a saga Relógio do Juízo Final, que é uma saga da Liga da Justiça quando eles de fato trazem os personagens de Watchmen para o universo padrão da DC. E mesmo que seja só durante essa saga, é muito foda ver a interação do Batman com o Rorschach ou do Superman falando com o Dr. Manhattan. E recentemente lançou no HBO Max uma animação em 2 partes de Watchmen, mas é naquele estilo 3D meio estranho, sabe? Eu assisti e pra falar a verdade é bem fiel à história original dos quadrinhos, mas nesse sentido eu ainda acabo preferindo o filme. De qualquer forma, Watchmen sempre foi e continua sendo um dos melhores quadrinhos de todos os tempos. Todo o núcleo de personagens da série original escrita pelo Alan Moore principalmente. A narrativa é algo que eu levo comigo desde quando eu li pela primeira vez, quando eu tinha 13 anos. E olha que naquela época eu não entendi muita coisa. Então eu passei a reler o Watchmen várias vezes durante a minha vida. E toda vez que eu leio de novo, agora adulto principalmente, eu acabo tirando coisas novas dali. Eu acabo percebendo nuances que eu só compreendo agora. Todo o desenvolvimento dos personagens, o conflito político, as tensões sociais, as ideias e nuances jogadas ao vento, mas que se estabelecem depois, à medida que o cenário dos personagens vai sendo estruturado e modificado ao longo da história. Tudo isso é genial! Eu amo Watchmen, e com todas as suas nuances, eu só entendi depois de muito tempo o porquê do relógio. Batendo constantemente, assumindo a ida e vinda de nossa sociedade, que se destrói e se reconstrói através de valores, e através de pessoas que de fato enxergam as cordas.